para mediar a segunda palestra da noite, convidamos o Defensor Público Estadual do Tocantins, Dr. Danilo Fraceto Michelin. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Daniel pela parceria com a Defensoria Pública. Gostaria de agradecer ao Dr. Newton Jardim, nosso presidente da Escola Superior da Defensoria, pelo convite. Cumprimentar meus colegas, Dr. Rubens Marques Saraiva, doutora Carla. Dizer a todos os professores e acadêmicos da Católica Orione que, mais uma vez, é uma enorme satisfação e um prazer retornar a essa casa onde eu fui professor por 3 anos e me sinto muito lisonjeado sempre quando sou convidado para retornar. É uma enorme satisfação saber que me antecedeu na data de hoje, como mediadora, uma pessoa que foi minha aluna, a Lilian. Eu acho que uma das maiores alegrias de um professor é presenciar o sucesso de uma aluna. E na data de hoje eu tive mais uma vez a satisfação de presenciar uma aluna me antecedendo em uma mediação de uma palestra. Isso é um exemplo para todos vocês e podem ter certeza absoluta que todos nós professores carregamos isso eternamente. Bom, mas vamos ao professor Rogério Cury. O nosso palestrante de hoje, o professor Rogério Cury, é uma celebridade do direito penal. Quem jogar no Google aí vai descobrir isso, tá? O professor Rogério Cury é advogado, sócio da Malheiros e Cury Advogados em São Paulo, especialista e mestre em Direito, professor de Direito Penal da Faculdade Mackenzie, membro efetivo da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal em Brasília, professor convidado de pós-graduação em Direito Penal da PUC São Paulo, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da Escola Paulista de Direito, professor convidado da Escola Superior da Magistratura de Sergipe, professor de Direito Processual Penal e Penal do curso LFG, sócio do IBC-CRIM, coautor do Manual de Prática Jurídica Penal da editora Atlas e várias outras obras. A palestra de hoje se refere ao tema Os Crimes Empresariais e o Novo Direito Penal. Por favor, professor Rogério Cury, nos dê a satisfação de ouvi-lo. Olá, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero, antes do mais, agradecer o convite, o honroso convite de uma pessoa que eu estimo muito, pessoalmente e profissionalmente, meu amigo Daniel Cervantes, uma pessoa com quem eu tive prazer de conviver, e vocês têm muito mais prazer agora de conviver, por mais tempo do que eu tive. Daniel, para mim, é uma honra estar aqui. Sempre que for chamado, eu recebo como uma convocação sua. Não sei se tenho muito a contribuir, em especial depois da fala da professora Tereza Cristina Narras, muito precisa, muito pontual, com dados específicos. Então eu quero cumprimentá-la para dizer que foi uma honra assistir a sua palestra e agora não tenho muito ao que dizer depois disso. Quero também agradecer todos os professores da Universidade Católica Dom Orione, na pessoa do meu caro professor Luiz, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente hoje. Muito obrigado, a quem eu cumprimento na pessoa de todos. Quero agradecer o Danilo pela gentileza de me receber aqui à mesa. E hoje a tecnologia nos faz chegar num momento interessante, né? Nós estamos sendo transmitidos no YouTube. E eu tenho 2 pessoinhas aqui me assistindo. O meu grande amigo, o meu melhor amigo, o amigo da minha vida, meu filho João Pedro Cury, que está nos assistindo. Então, filho, eu te amo. Enfim, e a minha amiga também, amiga do meu filho, a Lorena Sumariva, filha do Paulo Sumariva, que foi palestrante aqui. Lorena, um beijo para você, tá? Fica aí, hein? Não abandona não. Olha, então eu quero dizer que nós viemos falar hoje dos crimes empresariais. Os crimes empresariais,
um novo direito penal. E por que um novo direito penal? Porque, em regra, no dia a dia, nós estamos acostumados, quando se fala em direito penal, nós vamos direto ao Código Penal. E lá no Código Penal, nós nos satisfazemos. Olha, eu vou estudar os crimes contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o aborto, depois os crimes contra o patrimônio, o furto, não é? O roubo, não é? Até os crimes contra a dignidade sexual, são os crimes mais comuns. O crime de tráfico, fora do Código Penal, tem muita incidência, mas são crimes mais comuns do nosso dia a dia. Infelizmente, o Brasil é um país com uma criminalidade muito alta, mas nós temos um direito penal que agora começa a chegar às universidades e nos processos em geral começam a aparecer com mais frequência. E aí me perguntam, esse direito penal empresarial, esse direito penal econômico, ele é novo? Eu vou dizer, não é novo. A maioria da legislação que trata desse tema é legislação da década de 90, imediatamente após a Constituição de 88. E aí nós temos vários crimes. Nós temos o crime da Lei 8.137 de 90, os crimes tributários. Nós temos os crimes da Lei 7.492 de 86, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Nós temos os crimes da Lei 9.613 de 98, que é a lei de lavagem de capitais. Crimes hoje frequentes nos processos penais em geral. Frequentes porque aumentou a criminalidade? Vou dizer não. A criminalidade talvez até tenha diminuído. O que se aumentou, o que se melhorou foi a forma de se investigar. Por exemplo, os crimes tributários, a 8.666 de 93. E aí nós chegamos para tratar de um novo direito penal. E de que maneira eu poderia trabalhar com esse novo direito penal, com esse direito empresarial penal, ou direito penal econômico? E aí vem uma questão. Da minha época de graduação, né, eu dizia, olha, eu gosto mais de direito penal. Aí eu teria aula, naquele dia, talvez aula de direito empresarial. Eu vou dizer, não, eu não quero aula de direito empresarial com o professor Alessandro Sanches. E aí, eu vou assistir a aula de direito previdenciário, eu digo, não, para o direito previdenciário eu não gosto. Direito econômico eu não gosto. Direito administrativo eu odeio. O que eu gosto mesmo é de direito penal, não é? E eu digo isso aos meus alunos, seja da Universidade Presbiteriana Mackenzie, os meus alunos do curso jurídico, quando eu ministro aula, o CPJur, digo, será que nós estamos certos? Como é que eu vou começar a atacar o crime empresarial, seja no aspecto da investigação, seja no aspecto da acusação, ou quem julga, ou quem defende um crime empresarial, se eu só sei absolutamente o direito penal e nada mais? O que eu quero dizer? Que os crimes econômicos, os crimes empresariais, eles trazem uma interlocução necessária, obrigatória, com outros ramos do direito. Aliás, talvez, se eu não conheço outros ramos do direito, eu não consigo trazer uma resolução para o crime empresarial, para o crime econômico. Olha, eu só sei dolo e culpa. Imagine, então eu estou estudando, imagine lá, estou estudando um crime tributário. Crime tributário, imagine do artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137 de 90. Diz lá, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo, mediante as seguintes condutas. Fala, mas eu não gosto de direito tributário, eu não sei direito tributário, eu odeio direito tributário, mas eu amo direito penal, mas eu quero ser advogado criminalista. Como é que você vai atender o empresário da multinacional que chegou ao seu escritório e falou, eu tenho um problema de crime tributário? Falou, crime eu sei. Crime, se for a teoria bipartite, é fato típico antijurídico. Se for a teoria tripartite, é fato típico antijurídico e culpável. Isso eu já sei, o direito penal que eu estudei na faculdade. Qual é o crime? O crime é tributário. Tem problema. Eu sei a diferença de dolo e culpa. Pode deixar.
O dolo pode ser direto, ou pode ser eventual, inciso 1, primeira parte, inciso 2, segunda parte do Código Penal. Não tem figura culposa? Ótimo. Sou bom em direito penal. Sou ótimo em direito penal. Sei quem é o sujeito ativo, sei quem é o sujeito passivo, só que o crime é tributário. E aí vem a pessoa e diz: estou com esse problema. Você diz: deixa comigo. Primeira defesa do crime tributário. Eu digo: a defesa provará a inocência do acusado no transcorrer da instrução criminal. Todos fazem isso, absolutamente todos. Até aí você não tem nenhum diferencial, está igual aos outros. Segundo, você vai arrolar testemunha para fazer prova no crime tributário. Vai arrolou. Aí chega lá a primeira testemunha: o que a senhora sabe dos fatos? Eu? Dos fatos nada, mas sei que ele é boa pessoa, mas ninguém está julgando ele. O processo ali não é de beatificação, o processo é criminal. Quando terminar o processo, nós não vamos extrair cópias e enviar para o Vaticano. O magistrado vai analisar se condena ou se absolve o indivíduo por crime tributário. Terceira testemunha, quarta testemunha: é ótimo pai? Sim, é ótimo pai. Nós não estamos num processo de direito de família, ele não vai perder a guarda. Ter trabalhador, tem um bom rendimento? Tem. Não está se discutindo aí alimentos, absolutamente nada. Nós estamos discutindo o crime tributário. Mas eu não gosto de direito tributário. Sabe o que você faz então? Passe o caso para um colega seu que estudou um pouquinho de direito tributário e um pouco de direito penal, porque ele tem mais chance. Eu vou dizer, porque aí você diz lá: o crime tributário, suprimir ou reduzir tributo, suprimiu ou reduziu tributo, o senhor está sendo processado, eu vou fazer a defesa. Aí foi para o colega que estudou um pouquinho de direito tributário. Chegou lá o empresário, o colega fez o seguinte contrato de honorários: olha, o senhor pode, eu posso olhar o caso? Olhou o caso e falou assim: olha, eu vou fazer um contrato, o senhor me paga um valor agora e paga R$ 1 milhão no êxito. Êxito significa trancamento da ação penal. O empresário disse: só vou pagar no êxito? O empresário gosta disso. Só no êxito? Falou: esse cara vai trabalhar de graça, eu pago no final. Ótimo. Dia seguinte, o advogado estudou direito penal, o tributário diz: eu tenho a solução. Qual é a solução? Sabe o que acontece? Tem uma súmula vinculante do Supremo que diz: não constitui crime contra a ordem tributária do artigo 1º, incisos 1 a 4 da lei 8.137 de 90, sem o lançamento definitivo do crédito tributário. Sabe o que significa? Que a matéria precisa ser discutida exaustivamente no âmbito administrativo. Contraditório, ampla defesa, não tem nada a ver com penal ainda. E lá no âmbito administrativo tributário, após não existir mais nenhum recurso, aí sim o fato se torna típico. Não é como o penal comum. O indivíduo praticou a conduta, cessou a conduta. Já pode investigar? Não, não pode investigar. Se for o crime que eu citei, é preciso aguardar o lançamento definitivo do crédito tributário. Eu achei que era igual ao homicídio. Não, não é. É igual ao furto. Não, não é igual ao furto, não é como igual ao homicídio. E aí o colega no segundo dia já olhou o caso e falou: é simples, fato atípico, não houve o lançamento definitivo do crédito tributário, peticionou, falou: o fato é atípico. Aí o magistrado diz: é verdade, ele tem razão, o crime é específico, tem súmula vinculante. Arquivos altos, trancos altos, o fato é atípico. E você? Está lá, artigo 18, inciso 1. Dolo eventual, dolo direto. Dolo eventual, dolo direto. Vem outro caso, chega lá um empresário na sua casa, no seu escritório, bate na porta. Se você faz o quê? Eu faço o crime. Já disse errado, né? Você não faz o crime, né? Você não comete nem faz. Você talvez defenda aquele que está sendo acusado por ter praticado um delito, não é? Então, você é advogado criminalista? Pronto. Aí lá na tua estante, lá, o livro Direito Penal em Figuras, Direito Penal Resumido. Aí vai citar esse livro. Imagina se a professora Tereza, como magistrada, fosse magistrada federal criminal, ela olha a citação do seu livro, Direito Penal em Figuras. É esse livro que você lê. Aí chega o cliente, olha lá, fala: é o livro. Enfim, muito bem, chegou o cliente e diz o seguinte: olha, é o seguinte, você que estudou direito penal, deixa eu fazer uma pergunta. Depois que o crime está praticado, o processo já começou, eu fui citado, mas eu quero pagar. Você diz:
Eu sei o que você quer dizer. Isso se chama arrependimento posterior. O arrependimento posterior está previsto no artigo 16 do Código Penal. E sabe o que o arrependimento posterior é? O arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. Está previsto no artigo 16. Abre aqui comigo. Mas aí eu sou condenado? Pergunta o teu cliente. Você responde, sim, isso é uma causa de diminuição de pena. Deixa eu te explicar uma coisa. O direito penal, quando diz respeito à pena, quando vai aplicar a pena, nós temos a teoria da dosimetria da pena, passa por 3 fases. A dosimetria da pena passa por 3 fases. Sabe quando será reconhecido o arrependimento posterior? Na última fase da dosimetria da pena. Mas o senhor e a senhora estão condenados, tá bom? Só isso. O empresário vai embora, no outro dia ele vai do lado, naquele seu colega que ficava assistindo às aulas de direito tributário, no seu colega. Pois não, olha, tem um arrependimento posterior. O colega, olha, arrependimento posterior, se trata de crime empresarial, crime tributário. No crime tributário, se você pagar a dívida, está extinta a punibilidade. Aí você diz assim, ué, mas eu olhei o artigo 107 do Código Penal, lá não tinha essa causa extintiva da punibilidade. Direito penal em figuras, foi lá no direito penal em figuras, tem nada escrito aqui, né? Aí você esqueceu de outro detalhe, princípio da especialidade, norma especial afasta a norma geral, o Código Penal fica para lá, vai na lei específica, 8.137, o que está escrito? Nada. Não está escrito nada. E a causa extintiva da punibilidade precisa estar previsto expressamente em lei, só que está previsto em lei que complementa esta. E certamente o teu professor falou na aula de direito tributário, mas não falou na aula de direito penal. Sabe o que significa? Se você paga a dívida tributária a qualquer momento hoje no Brasil, sabe o que acontece? Está extinta a sua punibilidade. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu só tenho dinheiro para parcelar. O que você vai responder para o cliente? Você acha que isso aqui é um atacadão, onde você chega, faz cartão e paga por mês? Não funciona assim o direito penal não. Que parcelamento do direito penal? Aí você diz, eu estudei o Código Penal. Aí pegou lá, direito penal resumido. A multa pode ser parcelada desde que seja pedido do réu. Isso está escrito na lei, né? Aí foi, a única questão, o único valor que pode ser parcelado é a pena de multa. Está escrito aqui entre os artigos 49 e 52 do Código Penal, veja. Aí o cliente fala, não, esse cara é bom, hein? Mas eu vou consultar outro. Aí consulta o outro e fala, não, isso aqui é crime tributário. Crime tributário, se você parcelar a dívida, suspende o processo. Como é que é? O processo fica suspenso, não anda mais, não tem mais audiência, eu não corro o risco de ser condenado? Não. E ao final, quando eu pago a dívida, está extinta a sua punibilidade. Entendeu? Será que só basta saber direito penal? Onde nós queremos chegar? Vamos adiante, mas não é só. Eu odeio o direito previdenciário, mas eu amo o direito penal. Só que se esquece que tem crime chamado apropriação indébita previdenciária, do artigo 168A do Código Penal. Também existe a sonegação fiscal previdenciária, do artigo 337A do Código Penal. Muito bem. Mas não gosta de direito previdenciário, é penalista. Mas é que eu só estudei o Código Penal, mas esses 2 crimes estão no Código Penal. Só que tem natureza tributária, o tributo é diferente daquele da lei 8.137 de 90. Isso aqui é previdência. Tudo aquilo que eu falei do crime previdenciário, do crime tributário, se aplica aos crimes previdenciários que estão previstos no Código Penal. Parcelou, suspende o processo. Pagou, está extinta a punibilidade. Ok? Mas eu não tenho nem dinheiro para parcelar, nem dinheiro para pagar. Vou para o processo, vamos brigar. Você diz para o seu cliente, deixa comigo, nós vamos lá. Funciona assim, direito processual penal é assim. E vai numa audiência, a gente vai arrolar 8 testemunhas, viu? Uma a gente arrola em Brasília, a outra em São Paulo, a outra no Rio de Janeiro. Vou dar até o endereço errado, viu? A gente vai protelando. E qual é a tese? Pergunta o cliente. A tese, nós vamos ver depois. Vamos ver depois a tese. Aí no meio do processo, esse advogado que estava advogando, que ainda não tinha tese, morreu. Que Deus o tenha. Sorte do cliente.
Aí ele contrata um outro advogado e falou: peraí, bem, esse é o processo? O senhor está sendo processado há quanto tempo? Ah, uns 4 anos. Deixa eu olhar, o senhor percebeu que o valor da dívida aqui, tributária ou previdenciária, era de 15 mil reais? Sim, percebi. Agora tem juros, já está no valor de 100. Mas o que vale, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabia que dívidas tributárias de valor original, sem multa e sem correção monetária, no valor de até 20 mil reais, 20 mil reais, 20 mil reais, eles não executam no cível? Não, não sabia então. Eu sei, porque eu estudei um pouco também de processo civil na faculdade. Ah, tá, eu odiava processo civil, né? Enfim, então, muito bem, então eles não executam? Não executam. Por quê? Porque eles não têm interesse. Não tem interesse em cobrar esse valor? Não, mas você é penalista. Aí você diz: opa, o direito penal é a última ratio, isso eu sei. Direito penal é a última ratio. O direito penal só vai intervir quando outros ramos do direito não dão solução àquilo. Agora aplica a teoria na prática. Dívidas tributárias previdenciárias de até 20 mil reais, incide o princípio da insignificância. Portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda. Aquele advogado que pegou o caso, já no final, o cliente desesperado, todas as testemunhas em todos os estados da federação já tinham sido ouvidas. E ele disse: peraí, o fato é atípico. Não atípico formal. A tua conduta se adequa ao tipo penal, mas atípico material. Isso não causa repercussão importante a fim de atingir o bem jurídico protegido pela norma. Bem jurídico eu já estudei, objetividade jurídica, eu tenho um código penal anotado. O meu código penal está lá na prateleira, código penal anotado, coloca até na sala de reunião, não é? Tem 2 linhas para cada artigo, não é? Muito bem, se você estudou objetividade jurídica, você sabe que todo crime protege um bem jurídico específico. Eu só tenho um crime porque tem um bem jurídico a ser protegido. Ora bolas, mas nesse caso não atinge o bem jurídico de maneira importante. O crime é material, o crime é material, o crime tributário é material. Não atingiu o bem jurídico porque o valor não ultrapassa 20 mil reais. Mas no processo que eu tinha ultrapassa. Calma, juros e correção incidiram? Tira juros e correção, vê quanto fica o valor original. Fato atípico, resolvido o problema. É que eu gosto de direito penal. A pergunta é: que direito penal que você gosta? O direito penal empresarial, o direito penal econômico, você pode gostar, mas vai ser paixão platônica, você não alcança nunca. Mas já gostando já é alguma coisa, né? Enfim, quem sabe depois a gente vai estudar. Eu me lembro a primeira reunião que eu fiz depois de formado, diante de um caso de crime tributário, eu escutava eles falando: não, porque o lançamento do crédito, porque o parcelamento, porque não sei o que. Eu falava: eu não incido nisso não, sou criminalista, quero ver a hora que vai chegar. E eu só ali rabiscando no papel. Sabe quando aquelas reuniões você fica fazendo desenho? Faz uma casinha, faz pessoas, fazem bolinha, eu faço isso. Aí de repente olharam para mim e falaram assim: Cury, o que você acha? Eu falei: olha, acho que a discussão é muito importante, do ponto de vista técnico, ainda não há interesse do direito penal. Aí um disse, o advogado tribunal: mas não tem direito penal aqui? Eu falei: não, deve ter uma situação que eu vou avalizar agora, eu devo pegar os autos, quero avaliar. E aí depois, naquele dia eu fui embora, falei: passei vergonha. 6 meses de advogado eu tinha, 6 meses, falei: passei vergonha. Aí prometi: nunca mais passo vergonha na minha vida, pelo menos não no que depender de mim. Nunca mais passo vergonha, pelo menos não em público. Ok, mas não é só. Odeia, olha, na minha faculdade eu dizia, direito administrativo. Um dia até perguntei para o professor, olha o nível, professor, e o código administrativo? Aí ele não respondeu para mim. Num primeiro momento eu disse, será que ele é tão ignorante assim, do ponto de vista do trato? Aí depois eu fui embora, fui pesquisar, né? Na época a internet era muito ruim,
mas eu fui pesquisar nos livros, eu descobri que não tinha o código administrativo. Aí, a partir daquele dia, eu disse, em direito, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Muito bem, passado o tempo, chega no meu escritório uma pessoa dizendo, eu estou com um problema na licitação. Aí eu respondi, eu não faço administrativo, mas eu tenho um bom colega que faz. Ele falou, porque o juiz criminal acabou de me citar. Falei, rapaz, não é que ele vai perguntar de crime licitatório para mim? Mas não deu outra. Artigo 89 da lei 8666 de 93, eu olhava aqueles meia na lei, enfim, falava, e agora? Mas fui estudar. Artigo 89, dispensa ilegal de licitação. Sabe o que o tipo diz? Dispensar a licitação fora das hipóteses legais. Aí ele procura um advogado, fala assim, meu filho, eu sou penalista, o crime é formal, você dispensou a licitação nas hipóteses legais. E aí o cliente pergunta, e aí, o que eu faço? Aí você diz, vamos arrolar bastantes testemunhas, uma no Rio de Janeiro, uma em Minas, uma em Goiás, vamos arrolar uma em São Paulo, fique tranquilo. Mas qual é a tese? A tese, falou, olha, é difícil, porque o crime é formal, você dispensou ou não dispensou a licitação? Eu dispensei, então, o que você quer que eu faça? Sou advogado criminalista. Aí ele procura outro, o outro fala assim, como é que foi a história? Foi dispensa de licitação? Foi. Só fazer uma pergunta, causou prejuízo ao erário? Não, não causou prejuízo ao erário, o valor licitado era até abaixo, e o serviço foi prestado, efetivamente. O senhor tinha dolo de cometer algum crime? Não, eu agi da forma que me indicaram ali, os técnicos disseram que eu tinha que agir. Então o senhor tem a dispensa de licitação, sem dolo específico, sem dano ao erário? Tá. Senta aqui comigo. O senhor quer contratar o escritório? Quero. O senhor absolveu o senhor, eu tenho aqui um êxito, não tenho? Tenho. Qual é o êxito? Nossa senhora, eu estou sendo acusado aí para você pagar um valor aí acima de 4 milhões de reais. Eu vou cobrar um êxito do senhor. E qual é a tese? A tese é que não há dolo específico e não há prejuízo ao erário. Sem dolo específico e prejuízo ao erário, mesmo que o crime aparente ser crime formal, crime não é, o fato é atípico, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na sessão, nas 2 turmas, e a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. E o que eu faço agora? Eu desistiria da testemunha de Minas, eu desistiria, enfim... A não ser que elas possam dizer que elas conhecem a licitação, porque aí se você juntar documento mostrando que o serviço foi prestado, o valor está compatível, não tinha dolo específico, acabou. Se você é boa pessoa ou má pessoa, depois que você morrer nós pensamos na beatificação ou não, mas não é agora. Final será absolvido. Final será absolvido. Mas tem também crime contra o sistema financeiro nacional. Crime contra o sistema financeiro nacional é novo crime, né? Não é novo não, é de 86 a lei. 86, nós não éramos nem nascidos, né? Mas olha só, 86. Aí o indivíduo é acusado de gestão temerária. Fala que gestão temerária. Falei, eu não gosto de direito bancário. Direito econômico eu não gosto. Mas tem o crime, gestão temerária de instituição financeira, está lá no artigo 4º da lei 7.492 de 86, mas essa coisa de direito bancário, eu nunca gostei de direito econômico, não, o crime é de gestão temerária, aí o indivíduo está sendo acusado, sabe do quê? De fazer um empréstimo, para uma pessoa que não pagou o empréstimo. Não existe o risco da própria atividade? Existe. O senhor, para fazer o empréstimo, o senhor pegou garantias? Peguei garantia, mas garantia é coisa do direito civil lá, não é? Direito empresarial, eu não gosto também de direito empresarial. Pergunta, o senhor pegou garantias para emprestar? Sim, garantias para emprestar. Esse empréstimo causaria prejuízo ao sistema financeiro nacional? Não. Segunda pergunta, esse empréstimo de dinheiro causaria prejuízo à instituição financeira? Ou um abalo
aqueles que são clientes da instituição financeira? Não. Ótimo. O bem jurídico é o sistema financeiro nacional. E nem prejuízo a instituição financeira daria? Não. Segunda coisa, gestão, ato de gerir, exige habitualidade. O senhor praticou um ato só? Pratiquei um ato só. Ótimo, então, estamos resolvidos, o seu problema está resolvido, e ainda vou ter uma tese para recurso extraordinário no Supremo, que o crime de gestão temerária tem uma norma extremamente aberta, a redação é muito ruim, e pode ferir o princípio da legalidade. Na pior das hipóteses, ainda nós vamos discutir em recurso extraordinário, se afronta ou não a Constituição Federal, no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei em sentido formal. Lei que deixe claro qual é a minha conduta, de fato, para praticar aquele crime. E com isso eu tenho 3 ou 4 ou 5 teses. E eu deixei de falar, provarei a inocência do acusado durante a instrução probatória. Não promete o que você não pode fazer com testemunha, e para tanto arrole as testemunhas. Para quê? Testemunha para quê? Não, essas testemunhas são de beatificação, essas testemunhas são de antecedentes. Testemunha de antecedentes, sabe para que serve? Sabe? Para dizer, olha, o senhor vai condenar mesmo, na primeira fase da dosimetria da pena, o senhor reconheça aí circunstâncias judiciais favoráveis, tente aplicar a pena base no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Percebeu? Percebi. Então pronto. Ah, mas tem um novo crime que é a lavagem de capitais. A lavagem de capitais tem 2 verbos básicos, ocultar ou dissimular. A natureza, a origem, a localização de bens, produtos, etc., proveniente de infração penal. Aí chega alguém lá no seu escritório e fala, olha, estão me acusando aqui de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Aí você vai no Código Penal, não tem. Tem lei especial, 9.613 de 98, artigo 1º. Muito bem. Você diz, qual é a acusação? A acusação é simples. Olha só, eu pratiquei lá umas fraudes onde eu trabalhava, eu desviava dinheiro e pedi ajuda para minha sogra, para que ela colocasse na conta dela. E ela sabia que o dinheiro era ilícito? Mas ela me ama como um filho. Enfim, então eu vou pedir para que ela declare isso em juízo, para dizer o seguinte, que olha, que ela tentou me ajudar. Enfim, e com isso então eu quero tirar ela do processo. Digo, a partir do momento que você declara isso, você está mostrando a ocultação. Você sabia bem. É aí que é a lavagem. Ah, é assim que funciona? Você colocou na conta dela e não na sua, por quê? Para ocultar a origem. Ah, entendi. E aí é o ato de lavagem, mas eu estou sendo acusado por lavagem de capitais, sabe por quê? Porque eu pratiquei fraude e coloquei todo o dinheiro da fraude na minha conta. Aí me acusaram de ocultar o dinheiro. Oculto o dinheiro colocando na própria conta? É mais ou menos como se você se ocultasse aparecendo em praça pública. E aí o advogado, aquele está respondendo por lavagem de dinheiro, porque ele pegou o dinheiro da fraude e colocou na própria conta, o advogado arrola as testemunhas. Vamos pensar em testemunha, para ganhar tempo, E a tese? Tese, você faz isso e você me pergunta de tese. Enfim, eu sou criminalista, eu não sou santo, do ponto de vista que faz milagre. Aguenta aí, esses crimes novos são terríveis, você viu como eles investigam? Enfim, tem até Polícia Federal, veio até Ministério Público Federal agora, nossa, tem juiz federal, parece que é até causa de aumento isso, né? Enfim, o verbo ocultar, alguém oculta dinheiro colocando dinheiro na própria conta, desde quando? Mas aí eu vou ter que confessar o crime anterior. Bom, se você não confessar o crime anterior, você vai confessar 2 depois, vai ser condenado por 2. Qual é a sua estratégia? Ser condenado por 2 ou por um só? Essa é a questão. Mas para tanto, são novos tipos penais, há um novo direito penal, e há um novo enfrentamento a esse novo direito penal. Um novo enfrentamento, seja quem defende, de quem acusa, de quem julga, e de quem investiga. O que eu quero dizer? Obviamente que nós vamos precisar aproveitar a graduação
de maneira íntegra. Talvez aquele dia da aula de direito administrativo lá na frente te faça falta, aquele dia da aula de direito previdenciário te faça falta, não é? E a redução à condição análoga de escravo do artigo 149 do Código Penal? Ah, mas eu não gosto de direito do trabalho. Você não gosta de direito do trabalho, como você vai estudar a redução à condição análoga de escravo, se você não conhece as formas de trabalho do artigo 149 do Código Penal? Existem uns crimes contra a relação do trabalho no Código Penal. Aí a pessoa vai lá na Justiça do Trabalho e pratica falso testemunho. Aí vem lá o ofício para instaurar inquérito. O indivíduo é acusado por falso testemunho. Aí pergunta para o indivíduo: você mentiu? Ele falou: não, foi a interpretação que eu fiz dos fatos. Pronto, desapareceu o dolo. Se ele não queria mentir, ele interpretou o fato de maneira diversa daquele que falou de outra maneira. O simples fato de ele interpretar de maneira diversa daquele que falou de outra maneira não significa que ele praticou falso testemunho. Está afastado o crime de mão própria do artigo 342, primeira parte do Código Penal. Tudo isso para dizer, talvez, que nós do direito penal, seja no direito penal comum ou no direito penal moderno, nós precisamos muito da multidisciplinariedade. E para aqueles que querem atuar no direito penal, no direito processual penal, não é? Enfim, você precisa ter tese, você precisa ter ideias. Teses, ideias e conhecer bem a lei. Ah, mas eu gosto de fazer só o Código Penal. Perfeito, crimes contra a honra. Ah, então, crime contra a honra é calúnia, difamação e injúria. Tá bom, aí você já estudou de liberdade de expressão? Liberdade de humor? Honra subjetiva, honra objetiva? Não, não estudei. Então como é que você vai defender um crime contra a honra? Dependendo de quem praticou. Se você não conhece a parte da norma constitucional, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de humor, liberdade de crítica, para informar se aquilo é apenas um ilícito civil ou necessariamente eu preciso chegar no âmbito penal com aquilo. E hoje as redes sociais acabam demandando muito da justiça. Principalmente, aí eu estou aderindo à fala da professora Tereza, para dizer o seguinte, que nós no direito penal também, nós inchamos os juizados especiais criminais, fazem fila. Eu vi uma audiência uma vez em São Paulo, entravam 8 réus de uma vez com 8 advogados, e aí o juiz gritava: quem aceita? Aí eles levantavam a mão, parecia ola, sabe? Enfim, assim, juizado. Nós nos preocupamos com as infrações menores, não estamos investigando as infrações maiores. Só que mesmo nas infrações menores, eu preciso ter consciência. Ah, mas eu vou lá e faço uma transação penal. Você faz? Não, é o seu cliente que faz. A pena quem cumpre é ele. Ah, mas não gera reincidência. Mas não é questão de gerar reincidência. Você, como advogado, como promotor de justiça, como defensor público, como juiz, como delegado, você tem um cliente máximo, e o cliente máximo é o cidadão. E cada vez que você vai ao fórum, ou você vai em outro ambiente, não é você que está indo, é você julgando, acusando, defendendo ou investigando o direito do cidadão. Este é o máximo da sua carreira. Responsabilidade com um cidadão. Se nós não tivermos responsabilidade com os nossos estudos, nós somos completamente responsáveis com o cidadão, com aquilo que a nossa profissão nos dá, o direito de atuar, mas de atuar de maneira digna, de maneira decente. Nós não podemos, imagine um médico, que ele diz: olha, o cliente chegou, falou: olha, doutor, chegou um cliente aí, o que ele tem? Não sei, mas é caso de cirurgia, e nós fazemos cirurgia onde? No joelho ou no ombro? Eu não sei, coloca na mesa, depois eu vejo. Abrimos os dois,
Onde tiver inflamado, a gente costura. O médico não tem direito a fazer isso, o advogado muito menos. Nós trabalhamos no direito penal com a liberdade, bem inegociável. E nós precisamos tomar muito cuidado com a forma da nossa atuação. E essa é a reflexão que nós precisamos sempre fazer. É a reflexão do espelho. A reflexão do espelho significa o que eu pessoalmente estou fazendo no meu dia a dia. Estou estudando? Outro dia eu perguntei para o pessoal: você está estudando? Sim, eu venho na faculdade todo dia. Falei, não perguntei se você assiste aula, perguntei se você estuda. Ah, mas eu venho na faculdade. O seu colega também, quando você sai por aquela porta, todos saem na mesma condição, todos assistindo a mesma aula. O que você está fazendo de diferente? E tenho certeza que a minha fala hoje vai tocar o que seja uma pessoa hoje, que vai sair daqui e amanhã vai começar a estudar, mas de maneira adequada para fazer diferente, para fazer melhor, muito melhor do que nós já estamos fazendo, porque professores de qualidade vocês têm, faculdade de qualidade vocês têm, eu estou impressionado com a estrutura. Agora depende da gente dar o nosso pontapé inicial, porque eu quero fazer, porque eu vou lá e vou buscar e vou fazer diferente. Esta é a ideia hoje, faça diferente. Com isso eu chego ao final, agradecendo muito mais uma vez, reiterando os agradecimentos, Daniel, pela paciência comigo, primeiro, né? Porque eu, por problemas profissionais, eu cheguei agora às 4 da tarde, e vou embora nesse instante, nesse minuto, também, porque eu preciso estar em São Paulo amanhã logo cedo, estarei 6 e tanto da manhã, mas nada me tirou o grande prazer, e a grande honra de ter vindo aqui, e mais, de ter a humildade de vocês em poder me ouvir, porque isso é um ato de humildade. Ninguém sabe mais do que ninguém, não existe hierarquia aqui, eu só comecei primeiro. Você será, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que isso que você está vendo hoje. Basta querer. Muito obrigado pela atenção. Imagina. Em nome da Defensoria Pública e da Faculdade Católica Dom Orione, eu agradeço ao professor Rogério Cury. Vou lhes contar uma curiosidade com relação ao professor Rogério. Ele, certa feita, gravou alguns vídeos sobre o Tribunal do Júri, num programa Saber Direito, do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que faz algum tempo, né? Eu acho que eu ainda estava na faculdade, eu acho. Mas faz algum tempo. E eu conheci o professor Rogério Cury naqueles vídeos, pela capacidade de oratória e pela maneira simples que explicava a matéria. E hoje ele deu mais uma vez uma demonstração dessa capacidade de simplificar as coisas. Muito obrigado, é uma satisfação enorme conhecê-lo pessoalmente, há de muito tempo que eu conheço o trabalho do senhor, e muito obrigado por dar a oportunidade dos alunos da cidade de Araguaína de poderem apreciar o seu trabalho. Eu que agradeço, eu faço questão de falar, enfim, o seu ato é um ato de humildade, em reconhecer alguma qualidade no outro, né? Enfim, então já é um ato de humildade. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, a minha família, a minha esposa, um beijo a todos, tá? E vocês que depois de acabar o evento, que vão para casa, voltem com Deus, voltem com segurança. Obrigado, professor.